Ai, ai. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Conectando-se ao Facebook Live, você que nos acompanha todas as manhãs, hoje, quarta-feira, dia 23 de dezembro de 2020, e estamos estudando o Apocalipse, pastor? Hoje capítulo 10. Capítulo 10. Você que nos acompanha diariamente, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, pelo canal Franz Alex Oficial, né, posteriormente, né, ao vivo pelo Facebook, e o YouTube posteriormente gravado, né, você que perde ou por algum motivo não consegue ver ele, né, de forma integral ao vivo aqui, você pode depois assistir lá no canal Franz Alex Oficial no YouTube. Ok? Então, queridos, estamos falando sobre o livro de Apocalipse. Vamos entrar hoje no capítulo 10, né? Falamos capítulo 1, falando do que significava o livro de Apocalipse, João tendo a visão, sendo levado aos céus, vendo várias coisas, o que significariam essas coisas, que o Apocalipse significa a revelação das coisas que haveriam de acontecer nos tempos futuros. Depois, né, falou-se sobre os selos, né, que foram abertos os selos, Jesus vai abrindo os selos e o que significava cada selo para cada época. No último selo, então, quando se abre o sétimo selo, então, vê-se os 7 anjos tocando as 7 trombetas, então víamos as trombetas tocarem e o que significavam alertas, né, para juízos parciais de Deus, uma maneira ainda de Deus falar de forma direta e indireta com o seu povo para que houvesse arrependimento, mas o povo continua não se arrependendo, então continua vindo, né, sinais de juízos. Então, enfim, e hoje, então, no capítulo 10, nós vamos continuar falando sobre isso, tá? Hoje ainda não tocaremos, né, a última trombeta. Deixa eu ver aqui. Não, acho que é amanhã que a gente troca a última trombeta. Deixa eu só relembrar aqui. Hoje vamos falar do quinto anjo, quinto anjo é 9, né? Capítulo 10 aqui, vamos falar sobre o anjo e o livro. Sim, é o dia que agora então o João, na visão dele, tem que comer, né? Ele é obrigado a comer o livro. Vamos lá então, pastor? Vamos lá então, capítulo Então acompanhe comigo na sua Bíblia aí, você que for. E à medida que a gente vai lendo, eu vou pedindo para a pastora parar aqui a leitura e a gente vai comentando, ok? Vamos lá, pastora. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Eu quero chamar a atenção, porque, gente, lembrando que aqui, lembra que lá vai abrindo os selos e vão aparecendo anjos. De repente aqui, né, nesse selo aqui, que foi aberto, deixa eu só lembrar aqui, você lembra que quando foi aberto o último selo, que foi o sexto selo, tá? O quinto selo, perdão, né? Quinto selo, capítulo 9, o sexto selo, versículo 13, tá? E agora então, antes, né, de abrir o sétimo selo, tá ainda o quê? Esse anjo, tá? Que é visto mais um anjo. Então eu vi um anjo poderoso. Agora então, observe que estava falando que já tinha visto outros anjos, mas aqui classifica-se um anjo poderoso, como se fosse um anjo diferenciado. Quero chamar a sua atenção para essa qualificação desse anjo, anjo poderoso. Descia do céu, tá? Até aí tudo bem. Estava envolto numa nuvem. Agora, observe, envolto numa nuvem. Tudo bem, vai guardando essas palavras-chave, nuvem, ok? Havia um arco-íris acima da sua cabeça. Queridos, quantos anjos você viu que a Bíblia se refere que havia um arco-íris sobre a sua cabeça, tá? Também vai deixando essa informaçãozinha do lado, porque daqui a pouco eu quero tentar interligar tudo isso a uma pessoa específica, ok? Tá? E sua face era como o sol. E suas pernas como colunas de fogo. Se você for ver, dificilmente você vai ver Deus dando tanta ênfase a um anjo, né? Tanta característica, nem Gabriel, nem Miguel, nem os serafins, nem Lúcifer, que é um anjo decaído, mas a Bíblia algumas vezes menciona o anjo do Senhor, a figura do Cristo, de Jesus. E se você pegar o capítulo 1 de Apocalipse, quando então na visão de João, né, João está vendo lá o trono, né, o cordeiro, e você começa a ver algumas coisas que
se assemelha a isso aqui. Um exemplo, o arco-íris sobre o trono, né? Fala que havia uma pessoa ali sentada, né? Que o seu rosto brilhava. Depois, quando você vê que as características de Jesus, quando ele vê Jesus, seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo, né? Os seus pés como latãos reluzentes, a ideia de fogo, né? E aqui fala desse anjo, né? Fala que ele estava envolto em nuvens. Fala que, né, Jesus, né, algumas referências bíblicas fala que ele virá nas nuvens, algumas coisas assim, só levando. Veja bem, não podemos afirmar, tá? Mas tem muita gente que fica assim intrigada, até chateada, assim, mas como não pode afirmar? Gente, Apocalipse, ninguém pode afirmar nada. Não. É uma sequência de estudos, correlações que você faz da Bíblia com a própria Bíblia, ok? Tentando ligar pontinhos, tá? Mas, então, você vai ver isso diversas vezes por diversos teólogos, tá? Então, assim, entende-se que alguns entendem que está falando do próprio Cristo, o próprio Jesus. Outros falam que não, é a própria figura, representar a figura do próprio Deus. Outros dizem que não, que é um anjo. São as três linhas de interpretação que você vai ver pessoas falar. Mas então, cabe a nós aqui expor para você as três que você possivelmente vai ouvir ou ler, tá, acerca disso. Mas vamos ver o que fala então que esse anjo vai fazer agora. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Se você lembrar, tá? Quem que segurava esse livrinho é rolo, tá? É o rolo. Quem que segurava o livro na mão, tá? Que tinha os 7 selos e que não achava ninguém fiel? Era Deus. Então aqui, por exemplo, pende-se um pouquinho. Essa pessoa que segurava o livrinho era Deus, que estava lá sentado no trono, que tinha um arco-íris sobre a sua cabeça. Isso lá nos primeiros capítulos de Apocalipse, tá? Essa pessoa aqui é um anjo que já vem com o livrinho, tá? Então, em tese, assim, o livrinho já está aberto. Lembrando que nós estamos falando justamente do que estava escrito nesse livrinho, nos sinais, nos selos, nas trombetas. Então, dando a entender realmente assim que é o próprio Senhor, né, que vem já segurando em sua mão, né, o livrinho, tá? E aqui o personagem do capítulo, né, é o livrinho, tá? E o que esse livrinho significa, tá? Estava aberto, esse livrinho agora estava aberto, significa, se fala que ele estava aberto é porque antes estava fechado. Exatamente. Que livrinho que nós lemos antes que estava fechado? Era o livrinho que estava lá com os selos. Então, por isso que eu falo, a gente vai juntando pontos, né? E você vai, por isso que você precisa conhecer, por isso que você precisa ler, reler, decorar, ter isso desenhado na sua mente para você ir ligando, né, essas figuras, essas imagens todas na tua cabeça para tentar entender, tá, o Apocalipse, tá? Então assim, colocou o pé direito no mar e o pé direito na terra. Você vai ver quando a gente estudar a figura do anticristo falso profeta, que o mar significa uma coisa na Bíblia, a terra significa outra, tá? Um é governo, né, religioso, outro é governo político e assim por diante. Então não vamos falar muito sobre isso aqui agora, porque vamos falar mais tarde. E deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões, mas não escreva. Gente, então aqui, nesses versículos, se você pegar, tá? Deu um brado como um rugido do leão. Tá? Então, se for ver o que a Bíblia fala sobre o leão, sobre o rugido do leão, as comparações, você vai ver que sempre fala do leão como um símbolo de muita autoridade. Ele é o leão da tribo de Judá, né? A raiz de Davi, tá? Então, mostrando assim como se fosse realmente alguém de muita autoridade, tá? Quando ele bradou, ou seja, ele brada, o que acontece? 7 trovões. Só que esses trovões vêm falando algo, esses trovões vêm mencionando algo, tá? A ponto que, olha só, quando ele bradou, os 7 trovões falaram, tá? E o que foi falado, gente, o João... Não pode escrever. Não pode escrever, mas ele entende. Ele entende, porque fala assim, ele estava prestes a escrever, ele estava pronto para escrever. Mas não tá? escreva. Ele ouviu a voz do céu, cele, né? Não escreva, né, o que você ouviu dos 7 trovões, tá? Então, mostra que foi o quê? Esses trovões, os 7, tudo isso tem uma simbologia, refere-se a algo, né? Refere-se a atos divinos, tá? Talvez até de juízo. Muitos comentaristas, estudiosos, alguns vão até dizer que não,
que João escreveu sim, mesmo ele falando para não escrever, vão dizer que escreveu, que é o resto do Apocalipse, outros vão dizer que não, que ele obedeceu, enfim, mas a verdade é o quê? Que ele ouviu sete trovões, dizia algo sim, ele entendeu, já estava pronto para escrever e ouviu uma voz dizendo, não escreva, não serve, isso é um mistério, mas possivelmente juízos de Deus, tá? Que Deus não quis que deixasse escrito, pelo menos ele deu essa ordem para João, ok? Vamos lá. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Aqui está bem claro que estava para cumprir, tocar a última trombeta, e era um mistério de Deus. Então ele mostrou, mas ao mesmo tempo ele mesmo fala assim, ó, porque isso não haverá mais demora, ou seja, realmente vai acontecer, não demorará mais, não tardará mais, tá? E é o mistério de Deus que vai acontecer, está anunciado, que ele já anunciou aos seus servos e profetas. Então é algo que, ao mesmo tempo que é um mistério, foi anunciado a quem? Aos servos e aos profetas. Ah, tá vendo? É um mistério de Deus. Ninguém sabe. Não, sabe sim. Quem que sabe? Ele falou, tá? Como ele o anunciou. A quem? Aos servos e aos profetas. Quem são esses servos? Quem são esses profetas? Servos? Quem serve a Deus. Você serve a Deus? Você tem a palavra? Então já foi dado a você. Você foi dado a mim. Já foi. Então, basta que nós a leiamos e a entendamos. Ok? Tá? Vamos lá então? Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca. Mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então observe, né? Tá bem claro aqui, ele aproxima do anjo, tá? Ele pediu que me desse o livrinho. E ele me disse, pegue e come, tá? Ele comeu. Na boca, gosto doce. No estômago, amargor. Por quê? Isso aqui, queridos, justamente denota o quê? A ideia de que esse livrinho é a palavra de Deus. Esse livrinho é, né, a verdade de Deus, as palavras de Deus. Que na boca, ela é doce, ou seja, é fácil falar, é bom de falar, é bonita de falar, mas interiormente ela precisa causar um amargor. É que nem um remédio ruim, ela precisa causar uma mudança. É aquela coisa que é remédio bom é amargo, né? Isso, ela precisa curar, ela precisa permitir que ela haja, né, no que está errado na nossa vida. Então a ideia aqui justamente é essa, tá? Mas na sua boca doce como mel. Peguei o livrinho na mão do anjo e comi. E me pareceu doce como mel na minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Uma linguagem figurada para dizer o seguinte, né, que é bom de botar na boca, bom de comer, mas quando entra, quando introspecta, quando faz parte de você, ela vai causar um alvoroço. Mas ela vai curar. Ela vai curar. Põe isso na tua cabeça. Ela vai curar, tá? Em nome de Jesus. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo. Estou falando para quem? Para João. Você precisa profetizar de novo acerca de muitos povos, línguas e reis, tá? Nações e reis. Você tem que profetizar. O que é profetizar? Você tem que falar. Você tem que continuar falando. João, você tem que continuar alertando. Você tem que continuar falando, alertando. Não pare de falar, não pare de alertar, porque, né, breve virá. Né? E queridos, e amanhã então nós vamos falar sobre as duas testemunhas, e amanhã então nós vamos tocar, nós não, né? O Senhor vai nos revelar acerca da última trombeta a ser tocada e o que significa tudo isso. Estamos aqui de forma expositiva, apenas expondo o texto, como ele está, lendo, trazendo algumas ideias de interpretações, tá? Vistas em comentários, em teólogos que seguimos, enfim, em estudos que fazemos da própria Bíblia, correlacionando fatos, tá? Mas para que você possa estar aí, né, sempre antenado, aberto, ok? E aprendendo, tá?
Lembrando que a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 1, diz assim, bem-aventurados ou felizes são aqueles que leem e ouvem e guardam. Não diz necessariamente que entendem, entende. tá? Não quer dizer que você não tenha que entender, mas Eu acho que a hora que também for para entender na totalidade vai acontecer, as coisas vão acontecendo gradativamente, né? vai se revelar. Primeiro lê, ouve, guarda, e o entendimento ele vai vir na medida que as coisas vão sendo reveladas. Amém? Olha, ficou legal. Inclusive, deixa eu comentar aqui, né, a respeito do você que esteve conosco no capítulo de ontem, fala ali sobre a visão que ele tem, né? E eu comentava com o pastor, é claro que aqui é uma suposição, eu lembro muito bem de quando eu estava fazendo escatologia e o professor, ele mencionou, quando ele tem a visão ali de que parecia que tinha coraça de ferro, né? Que fazia barulho de muitas águas, como cavalos, né? E que diz que a sua cauda tinha o poder de ferir, coisas assim, né? Então, assim, eu lembro que o professor citou, eu falei assim, gente, pode ser, olhando assim, o que mais se parece hoje com isso, né? Fala de gafanhotos, fala de gafanhotos, né? Que parece que tem coração suas de asas ferro. como uma coroa. Suas asas, que parece que tem uma coroa, né? Ele falou assim, ó, parece um helicóptero. Parece um helicóptero, né? Que fala da cauda mortal. Então, tipo assim, o João nunca tinha visto, né? Nem existia na época, né? Então, assim, pode ser que de repente na visão ele tenha visto isso e foi a maneira que ele descreveu, parecia um grande gafanhoto com coraça de ferro, que parecia que tinha uma coroa, uma cauda mortal, que fazia barulho como de muitos cavalos, né? Assim, pode ser. Gafanhoto ele conhecia. Gafanhoto ele não conhecia o helicóptero. Ele pensou assim, isso que eu estou vendo parece, o que mais me parece aqui que eu conheço é um gafanhoto de ferro. De ferro. Não parece que tem uma coroa em cima. Tem uma cauda. Junto com as suas asas. Faz barulho de muitos cavalos. Né? Tem uma cauda com um escorpião. Saem uns negocinhos lá que ferem as pessoas. Que ferem as pessoas. Né? Dando aquela impressão de tiros, né? Gente. Então, tipo assim, não estamos afirmando nada aqui, né? Eu só lembrei disso que o professor comentou, mas dessa forma também. Falei assim, gente, pode ser? Pode ser. Olhando dessa maneira até faz um pouco de sentido, parece. Mas não temos como afirmar de modo algum. O que a pastora está tentando dizer é o seguinte, né? Imagina se Deus hoje chegar para você e te dar uma visão de algo daqui 100 anos, não precisa muito longe, 100 anos, tá? 100 anos, queridos, você não tem a capacidade hoje de conseguir projetar na tua mente algo daqui 100 anos. Sei lá, digamos que daqui 100 anos você vai, sei lá, alguma coisa nova, vai ter, sei lá, um extraterrestre, um exemplo, né? Que se tivesse, como é que você ia... Algo que você nunca viu, você ia projetar, você ia falar assim, eu vejo como homens de cabeça grande, você ia tentar correlacionar. Então é isso que a gente está tentando dizer. É João no seu exercício da sua criatividade, tentando transferir para nós a visão dele. Do futuro, gente. É a visão dele de algo que ele via acontecendo no futuro. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode afirmar, mas aí entra naquilo que a gente viu. Você tem que ler, né? Ouvir, guardar, porque à medida que vai acontecendo, você vai entendendo. Puxa, eu acho que acabo de ver a visão que João viu. Eu acho que isso aí deve ser o gafanhoto. Claro, novamente uma suposição que fica bem claro, né? Para não dizer que a gente está chamando os gafanhotos do helicóptero, né? Ou os helicópteros de gafanhoto. Tá bom, querido? Deus abençoe vocês. Amanhã nós vamos ver sobre as duas testemunhas e quem possivelmente são. E aí sim, vamos ver o toque da 7ª trombeta. E algo muito interessante começa, hein? Porque ao contrário que a gente pensa, né, que deve ser uma destruição total, vem algo muito interessante, que eu não vou falar porque são perto da graça, mas que o Senhor é glorificado. Eu quero que você esteja com a gente amanhã para a gente ver junto isso aí, ok? Vem com a gente. Beijo ao coração de todos. Hoje, quarta-feira, irmãos, à tarde,